Hoje eu vou te explicar tudo sobre investimento em ações, tá? Então eu vou te explicar desde o que é análise fundamentalista ao que é análise técnica, como identificar ações de valor contra ações de crescimento, como você deveria olhar para os dividendos decorrente da fase da sua vida, como utilizar uma corretora e se existe uma corretora que é de fato melhor do que a outra. Eu sei que você tem dúvida nisso. E também algumas estratégias de investimento, como buy and hold e swing trading. Deu curiosidade? Então vem comigo que eu te explico. Basicamente, o primeiro passo é você entender o que é uma ação. E uma ação nada mais é do que a menor fração possível de um negócio ou um empreendimento. Imagina que você tem aí na sua cidade uma padaria do Zé, tá? Então, a padaria do Zé é uma padaria muito bem sucedida, vende muitos pães, tem um lucro estratosférico, todo mundo gosta da padaria. Aí tá lá o Zé e o Zé quer vender essa padaria, certo? E ele sabe que vai ter muita gente interessada, afinal de contas a padaria dele é um sucesso. Ele tem duas maneiras de fazer isso. Uma, vendendo o negócio inteiro para um investidor, para um empresário que queira comprar essa padaria. Ou o segundo método, que é muito mais fácil e gera muito mais compradores, ao mesmo tempo que não faz com que o Zé precise se desfazer de toda a padaria, que é vendendo em ações. Imagina agora que o Zé gerou 1000 ações para vender essa padaria. Se você comprar uma ação, não significa nada mais, nada menos do que você sendo um dos possíveis 1000 sócios dessa empresa. Podem existir outras 999 pessoas que queiram comprar um pedacinho. Se todas elas comprarem só um pedacinho, agora a padaria tem 1000 sócios, porque tinha 1000 ações. Mas agora imagina que você e mais uma pessoa querem dividir essa padaria meio a meio, ou seja, 50% para um, 50% do outro. Você pode comprar 500 ações e o outro sócio pode comprar 500 ações. Dessa maneira, os dois vão ter metade da padaria, porque a padaria foi dividida em 1000 pedaços. Tá bom? Isso é uma ação. Agora, se uma ação significa um pedacinho de uma companhia, como é que você acha que deveria ser a perspectiva de um investidor em ações? A perspectiva de uma pessoa que investe em ações deveria ser a de um homem de negócios. Porque, afinal de contas, quando você compra uma ação, você está comprando um negócio, certo? Essa é a minha filosofia. Não quer dizer que ela esteja certa, nem que esteja errada, ok? Sinta-se livre para discordar de mim, caso você ache que existe uma melhor, ok? Não tem problema nenhum. Mas as ideias que eu trago hoje vêm deste livrinho aqui. Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. O que esse cara fala no livro é que, se você está olhando para uma ação do ponto de vista de um negócio, você deveria refletir na ação e nos seus preços o mesmo que você faria ao comprar um negócio inteiro. O que eu quero dizer com isso? Imagina o mesmo caso da padaria do Zé. E vamos dizer que a padaria do Zé lucre 50 mil reais por ano. Eu sei, é um lucro baixo, mas é só um exemplo. Agora, quanto você estaria disposto a pagar pela padaria do Zé? Você estaria disposto a pagar 10 vezes o lucro? Ou seja, 500 mil reais pela padaria? Você estaria disposto a pagar 3 vezes, ou seja, 150 mil reais pela padaria? Ou você estaria disposto a pagar 100 vezes o lucro, ou seja, 5 milhões de reais pela padaria? Se você estiver disposto a pagar 10 vezes, por que seria diferente ao comprar uma ação? Se você estiver disposto a pagar 100 vezes, por que seria diferente ao comprar uma ação? Certo? E sim, nas ações existe o fator especulativo, que significa que se você comprar uma ação a qualquer valor hoje e amanhã ela estiver mais cara, você ganhou dinheiro. Sim, existe esse fator. Mas entenda que isso é um fator especulativo. Você só pode dizer que uma ação vai estar valendo mais ou valendo menos baseado em fundamentos. E mesmo assim, pela existência dessa especulação, não quer dizer que você vai acertar. Você pode fazer a análise mais correta do mundo para uma ação e o mercado se comportar exatamente no caminho oposto. Então, o fator especulativo existe e existem pessoas que fazem seus movimentos financeiros baseados nele. O investimento de longo prazo não faz sentido baseado em especulação. Então vamos lá.
Quais são os dois tipos de análise que você poderia fazer para uma ação? Tem a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista se baseia em fundamentos das empresas, ou seja, se ela vem crescendo lucros, qual o seu nível de endividamento, se ela tem uma receita crescente, qual a eficiência operacional dessa empresa, se ela está inserida em um mercado em constante crescimento ou em um mercado estagnado, ok? Você analisa todo o funcionamento dessa empresa ao passo que você vai fazer um investimento nela. A análise técnica, por outro lado, se baseia em gráficos. E esse tipo de análise é mais voltada para o trader. Okay? Por quê? Porque o trader, ao comprar um ativo, ele só quer saber se aquele ativo vai se valorizar ao fim do dia ou se desvalorizar. Ele não está preocupado com os fundamentos da empresa, porque o investimento dele não é um investimento de longo prazo. É um investimento de curtíssimo prazo. Ele quer comprar para vender hoje, para vender daqui a uma semana. Ok? Então, a análise técnica faz esse tipo de abordagem. A partir dos gráficos, ela vê qual a tendência, se é uma tendência de alta ou uma tendência de queda. Perfeito? Mas a partir da análise fundamentalista, você pode identificar vários tipos de ações. E o que eu quero dizer com vários tipos de ações? Eu não estou falando de vários setores, eu estou falando de ações de crescimento, ações de valor, ações de dividendos e por aí vai. Mas hoje aqui eu vou te explicar a diferença entre ações de crescimento e ações de valor. Ações de valor nada mais são do que aquelas empresas onde, baseado em fundamentos, certo? Você vê que aquela empresa está valendo muito mais do que o suposto preço que é cobrado por ela no mercado. Então imagina que você analisou, por exemplo, o Banco do Brasil. E você diz assim, nossa, pela minha análise o Banco do Brasil deveria valer R$70. E aí ele está sendo vendido a 40. Ou seja, essa empresa passou a ser uma empresa de valor para você. Porque você pode comprá-la por menos do que o valor que você estima que ela vale. Ações de crescimento, por outro lado, muitas vezes são vendidas a múltiplos muito grandes, certo? Por exemplo, Apple, Amazon, Nvidia, essas ações são consideradas ações de crescimento. Por quê? Porque elas são vendidas a múltiplos muito grandes, são empresas hoje que são gigantes do mercado e, ao mesmo tempo, elas têm um crescimento muito elevado. Então, quando você vê uma empresa que ela está em constante crescimento, ela cresce ano após ano, após ano, após ano e sempre um crescimento elevado, isso não é comum. Não é toda empresa que consegue fazer isso. Essa empresa é considerada uma empresa de crescimento. Mas o preço que é cobrado por ela no mercado também é um preço elevado. Porque, junto com o crescimento de uma empresa, é subentendido que lá na frente ela vai valer mais. Ou seja, você comprar hoje, se a tese de investimento que ela realmente vai continuar crescendo estiver certa, a tendência é que lá na frente você tenha um lucro. Um aspecto muito importante que muita gente fala, mas que muita gente não explica bem o porquê disso, são os dividendos. Tá? E como você deveria olhar para os dividendos ao olhar de um homem de negócios? Existem fases da sua vida. E se você estiver numa fase jovem, ou seja, 20, 30, 40 anos, onde você ainda tem uma perspectiva de trabalhar aí por mais uns 20 anos e você não está planejando se aposentar tão cedo, você deveria olhar para os investimentos como uma forma de crescer o seu patrimônio. Ou seja, todos os investimentos que você obtém, você os reinveste no intuito de crescer aquela empresa e obter mais valorização lá na frente. Agora, se você é uma pessoa que já se aposentou ou que vai se aposentar em breve e busca uma segurança financeira, você deveria olhar para os investimentos como uma fonte de renda. Ou seja, você está comprando uma empresa com o intuito que essa empresa te sustente. Então você não vai reinvestir os dividendos. A partir dessas duas abordagens, você tem a explicação de por que algumas pessoas focam em dividendos e outras dizem que eles não são importantes. Se você está numa fase da sua vida onde você não precisa de uma renda mensal porque você ainda não está aposentado ou não planeja se aposentar cedo e quer que o seu patrimônio cresça cada vez mais, você não concorda comigo que seria muito melhor a empresa ser capaz de investir o dinheiro que ela lucra para gerar retornos superiores cada vez mais, crescendo, do que te entregar esse dinheiro?
Porque a verdade é que a maioria dos investidores não conseguem investir o dinheiro de uma forma tão proveitosa quanto grandes empresas. A rentabilidade obtida por uma empresa nos seus investimentos normalmente é superior àquela obtida por investidores quando esse dinheiro vem parar à mão deles. Então, por isso, algumas pessoas falam: não, eu não gosto de uma empresa que distribui tanto dividendo, porque eu preferia que ela reinvestisse. Certo? Aí você vai me dizer: tá, mas eu posso pegar os dividendos e reaplicar na empresa, né? Não dá no mesmo? Não. A verdade é que não dá no mesmo. Tá? Porque imagina comigo, você receber os dividendos e reaplicar na empresa só está dizendo agora que você comprou novas ações. Não está dizendo que esse dinheiro foi parar no caixa da empresa. Está dizendo que esse dinheiro foi parar em quem te vendeu as ações. Então é diferente. É diferente uma empresa reinvestir o lucro do que você reinvestir os dividendos. Agora, se você precisa dessa renda porque você está se aposentando, sim, foque em empresas que paguem bons dividendos, foque em fundos imobiliários que pagam também bons rendimentos mês a mês, tá? Foque no que vai te gerar renda. A não ser que você já tenha uma renda muito boa da sua aposentadoria e queira crescer patrimônio, que também é uma possibilidade. Daí, foque em empresas que vão poder investir o dinheiro de forma muito mais eficiente do que você. Tá bom? Falando nisso agora, nós temos estratégias de investimentos. Como que você aborda os seus investimentos do olhar de um homem de negócios? Você não é uma empresa de venture capital, ou seja, você não está comprando para melhorar a empresa e vendê-la daqui 2, 3 anos. Se você compra uma empresa, eu espero que o seu olhar seja: eu gostaria que essa empresa fosse lucrativa pela perpetuidade, ou seja, longo prazo. Se você investe como longo prazo, você pode dizer que você é um buy and holder. Tem um nome para isso, é um nome chique. Mas fala em inglês aqui, buy and hold. Gostou, né? Enfim, buy and hold nada mais é do que isso. É você comprar e segurar. Ou seja, buy, compra, hold, segura. Você tem uma perspectiva de longo prazo. Agora, o buy and holder não precisa ser cego. Você comprar uma empresa e perceber daqui 2, 3 anos que ela está declinando ao invés de estar crescendo, significa que você deveria sim rever o seu investimento. Não quer dizer que porque você comprou uma empresa você tenha que morrer com esse investimento na mão. Tá? Existe diferença. Seja sempre criterioso e tenha pensamento crítico. Se você comprou uma empresa que está caindo, reavalie esse investimento. Se você comprou uma empresa que cresceu muito da noite para o dia, reavalie esse investimento, porque talvez seja mais lucrativo você vender essa empresa, visto que ela passou por um crescimento estratosférico. Sempre reavalie. A filosofia de buy and hold não quer dizer que você tenha que morrer com uma ação na mão. Existem outras estratégias como swing trading, por exemplo. Swing trading, apesar do nome, não é estratégia de trading todos os dias que você vai lá, compra e vende, porque essa tem o nome de day trading. Swing trading nada mais é do que você ter comprado uma ação hoje e passado, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 2 semanas, essa ação se valorizou tanto que ela saiu da sua tese de investimento. Por exemplo, você compra a mesma ação que a gente vem falando aqui, Banco do Brasil. Você comprou o Banco do Brasil a R$30, digamos. E daqui 2, 3 semanas você percebe que o Banco do Brasil valorizou e está valendo 90. Mas pelo seu valuation, aquela empresa valia 70, talvez 60, 75, depende da forma como você avaliou. Mas percebe que de 75 para 90 tem R$15 de diferença. Ou seja, o seu preço máximo que você estaria disposto a pagar por essa ação já foi ultrapassado. Então, por que ser incoerente com a sua tese de investimento, se ela for uma tese plausível e que funciona? Venda a ação. Faça os R$15 de lucro e assim que a ação voltar a patamares que você esteja disposto a pagar, recompre. Não seja incoerente, não seja ganancioso, porque a ganância é um dos piores viéses cognitivos que o investidor pode ter. A ação pode ter valorizado a R$90 hoje e daqui uma semana ser recalculada e ser reajustada para corrigir de volta aos 60. E você acabou de perder uma oportunidade de fazer lucro.
certo? Você poderia ter saído quando a sua tese te disse para sair e voltado quando a sua tese te disse para voltar. Não seja ganancioso. Por fim, corretoras. Que todo mundo fala, tem uma melhor, tem uma pior. Ah, mas e se ela for à falência, eu perdi tudo? Não, animal, não, você não perdeu nada. E eu vou te explicar tudo agora. O benefício de corretora para corretora existe, tá? Mas esse benefício está mais empregue nas taxas que a corretora te cobra do que propriamente no benefício de ser a corretora X ou a corretora Y, a corretora Z. Por quê? Porque se uma corretora te cobra taxas para fazer a operação, significa que ela está te tirando um pouco de dinheiro dessa operação. Ou seja, sua margem de lucro diminui junto com essa taxa. Tá? Agora, vamos comparar então duas corretoras, a X e a Y. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero fazer propaganda para nenhuma. Tá? Então você tem a corretora X e a corretora Y. A corretora X não cobra taxa nenhuma para você investir. A corretora Y te cobra alguns centavos ou uma miséria que seja 1% do seu investimento. Se você for na corretora que te cobra 1%, você está perdendo 1% de rentabilidade. Então, vá para a corretora que não te cobra taxas. Essa é a primeira coisa. E talvez a única que você deveria considerar. Sabe por quê? Porque se a corretora falir, você não perde nada. Não, sim, você não perde nada. Não sabia disso, né? Não perde absolutamente nada, tá? Por quê? Porque os seus ativos são nominativos, ou seja, eles estão em seu nome, registrados em uma clearance house. Eu falei que a gente conversava em inglês aqui a coisa é chique. Clearance house nada mais é do que uma entidade que faz a custódia dos seus ativos, tá? Ou seja, seus ativos não são custodiados na corretora que você usa. Imagina que você faz o uso da corretora XYZ. Tá? Você pode comprar ativos aqui na corretora XYZ e também comprar ativos na corretora A, B e C. Você tem duas agora. Adivinha só, todos os ativos são seus, estão no seu nome, registrados na entidade de custódia. Ok? Então, quando você compra uma ação, se a corretora falir, você nada mais tem do que transferir os seus ativos registrados em seu nome para outra corretora. Tá? Você pode fazer isso, inclusive, sem a corretora falir. Tá? Imagina, você estava usando duas corretoras e agora você quer usar só uma. Você transfere os seus ativos de uma para outra. Ah, mas você não acabou de falar que os ativos não ficavam na corretora e não ficam. Não ficam. Só que uma corretora tem o registro das suas atividades nela. A outra corretora tem o registro das atividades nela. Então, uma corretora registrou que você comprou 1000 ações de, sei lá, Petrobras. Tá? A outra corretora registrou que você comprou 200 ações da mesma empresa. Você tem 1.200 ações registradas no seu nome na entidade de custódia. Mas essa corretora só sabe que você tem 1000. E essa corretora só sabe que você tem 200. Tá? É essa a diferença. Qualquer uma das duas pode falir. Isso não afeta os seus ativos. Tá bom? Então cuide principalmente a taxa cobrada pelas corretoras. Esse é o fator mais importante que você pode olhar na escolha da corretora que você vai utilizar para os seus investimentos. Tá bom? Se isso foi útil para você e você gostou do vídeo, eu pude te ajudar, deixa seu like, seu joinha, faz tudo esses balangandã que você vai estar ajudando muito esse canal. Ao mesmo tempo, para que eu te ajude mais, deixa sua dúvida. Deixa o tema que você gostaria que fosse abordado por mim. Faz um pedido. Eu prometo que eu venho aqui e tento te ajudar. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.